Fala, gente, tudo bom? Vou passar uma visão para vocês aqui sobre como evitar dias difíceis, tá? Que você já prevê que não vão ter bons movimentos, tá legal? Vou dar um exemplo aqui do mini índice no dia 28 de agosto agora, tá? Vou falar sobre essa manhã aqui que deu toda essa região aqui confusa, né? Abriu com um leve gap de alta, segurando aqui na VWAP do dia anterior, tá bom? Né? VWAP aqui do dia atual flat também, média de 20, ele cruzou para baixo, então dá para ver uma alta volatilidade, muita briga. O que mais a gente observa, né? Por mais que ele tenha aberto aqui com gap de alta, feito aqui uma estruturinha para fazer uma continuação de movimento, o que eu enxergo aqui, eu particularmente, pegando só o movimento do dia? Eu enxergo aqui uma deriva. Ó, eu enxergo uma pequena deriva aqui, tá bom? Então, óbvio que quando é uma deriva, a gente procura evitar comprar. É difícil você perceber quando existe uma deriva, né? É um pouco delicado. Fora isso, se você pegar um canal aqui, né? Tinha uma estrutura de um canal também. Puxar aqui, ó, topo com topo, né? A gente tenta buscar uma confluência legal aqui entre os topos, ó. Se a gente parar para analisar, existia também esse canal. E você pode ver que ele também estava perto do topo desse canal, tá bom? Se eu não me engano, no dia eu tracei assim, ó. Peguei topo com topo aqui, ó, né? Puxei para o último fundo aqui, tá? Se eu não me engano foi aqui que eu puxei, ó. Para casar esse fundo aqui, que é esse pavio, com esse fundinho aqui, ó. Então ele tava nessa estrutura já aqui, né, perto do topo desse canal. Tinha essa média de 200, assim, descendente, né? Nos 60 minutos, se você analisar, ele vinha de uma quebra de estrutura, né? Então você tá trabalhando aqui em cima de retrações também, ó. Você pega o topo com esse fundo. Você estava trabalhando uma região aqui que ele estava tentando perder o fundo, né? Tentando perder essa região de 61,8, né? E não estava conseguindo. Então ele tentou perder, nesse dia em questão que a gente está falando, ele já abriu com gap de alta acima dela e segurando nela aqui, tá vendo? Ó? Uma ótica de 60 minutos. Tá bom? Nos 15 minutos também. Nos 15 minutos, né? Tinha uma média de 200 aqui, ó. Flat, tudo bem, mas na cara aqui, ó, dos topos. Não tem como pensar em compra, né? Por mais que tivesse pavio aqui, ó. Se você não está pensando em compra nesse momento, que dirá a venda? Com esses pavios aqui formando, né? Então, com a média de 20 calçando aqui os 15 minutos, fica um pouco delicado, tá bom? Fora isso, o que também observei? Ele também tinha uma região aqui, que é uma espécie de troca de polaridade também, né? Ele estava sambando em cima dessa troca de polaridade. Se parar para analisar, ó, deixa eu dar uma colorida para vocês verem aqui. O computador fica um pouquinho lento quando está gravando, mas a gente vai fazendo com calma. Tá vendo? Ó? Na ótica dos 15 minutos. Tá vendo só que ele já vinha sambando em cima, ó, trocando polaridade. Ó. Desde um dia anterior, ó, trabalhou em cima, fechou o dia aqui nela, abriu o dia acima, tentou perder essa região, não conseguiu. Mais para frente no dia ele conseguiu fazer um pullback nela e foi embora. Ou seja, se você traçar a FIBO aqui, né, do dia, que eu gosto muito, o movimento não veio na parte da manhã, ele veio depois. Bom, traçar Fibonacci aqui, a gente consegue ver que depois, mais para frente, ele entregou alvos, né, bem satisfatórios. Uma coisa que eu gosto muito também, deixa eu apagar essa FIBO aqui, vou fazer o seguinte, essa era a retração da queda, né? Quando ele começou a ganhar topo, aqui o que a gente faz? A gente marca a retração do topo aqui até o fundo, né? A gente marca aqui para ver as possíveis retrações também. Então é um dia delicado, né? Ó, tá vendo que existe muita confluência aqui de alvos, isso é muito interessante. Você pegar todas essas retrações com esses alvos de FIBO do dia, né? Pode ver que existe muita confluência. O 61, nem tanto. O alvo de 61,8, nem tanto.
Mas os outros alvos, ó, deixa bem certinho a linha aqui, ó. Principalmente o alvo de 100% e o de 161.8. Cravando aqui, ó, também junto com esse topo aqui relevante, né? Algo bem legal. Pela ótica dos 15 minutos, a gente consegue observar isso. Aqui deu uma boa entrada, mas isso foi mais para frente. Então, se você puxar uma fibra aqui, ó, desse fundo com esse topo, você vai ver que ele retraiu aqui no 61.8 também, deixou esse martelo aqui ancorado na VWAP, né, rejeitando essa venda, e deu uma boa comprinha aqui também. Mas isso já era na parte da tarde, a gente não opera à tarde, então desconsidera esse movimento. Tá bom? Vou puxar para os 5 minutos aqui. Ver uma ótica dos 5 minutos. Ó, você pode ver nos 15 minutos aquele momento lá. Eu falei para vocês que deu a compra. Nos 5 minutos tem uma leitura interessante também, como se fosse um fundo duplo rejeitando, deixando uma barra convicta de compra também, né? Ancorado na VWAP. Isso é muito interessante, ancorado naquela região de troca de polaridade, né? Que é o fechamento do gap, que também que ele tentou perder, houve uma grande volatilidade, muita briga aqui também, não conseguiu perder. E ele faz um pullback, né, em retrações de Fibo e vai ganhando topo. Trabalhar com alvos mais curtos, também dá para pegar esse fundo com esse topo. Tá vendo? Foi dando alvos também de Fibo. Muito interessante. Também casando aqui, ó, essa região, o último alvo desse Fibo aqui, ó. Tá vendo? Com essa última retração. Mas o que eu quero dizer não é esse movimento da tarde, não vamos perder o foco não. O que eu quero dizer é que de manhã estava um momento delicado, né? Então o que você começa a reparar? Tenta identificar já logo de cara. Pô, tá numa região difícil, esse canal já tá abrindo aqui no topo do canal, não posso pensar em compra, mas também não posso pensar em venda porque tá numa retração importante. Aí você já começa a observar também outras coisas. Você tem que bater o olho e já ir matando que tá um dia difícil, ó. Você começa a observar que ele tá numa espécie de alargamento também. Tem que bater o olho e ter esse olho treinado, tá vendo? Tá alargando. Aqui. Cadê? Vamos voltar lá. Tá vendo? Nos 2 minutos fica bem difícil de fazer a leitura, né? Vendo só? Bem complicado. Tava claramente fazendo um movimento aqui, alargando, ó. Fui fazendo fundos mais altos. Quando ele começa a fazer esse fundo mais alto aqui, rejeitando, você vê que ele está querendo subir, né? Não consegue perder essa região aqui de troca de polaridade. E na parte da tarde, aquela compra que eu falei para vocês, que pelos 2 minutos também ficava legal de fazer uma leitura. Tá bom? Deixa eu voltar para 60 minutos. Tem alguma coisa que eu acho relevante para observar? Não, eu acho que basicamente é isso. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: como identificar dias difíceis, né? Estava numa região difícil para vender, porque era retração de Fibo, era troca de polaridade, porém era uma retração, uma região também difícil de comprar, né? Dada a localização dele. Então o que eu gosto de fazer também? Eu gosto de ver os movimentos de Fibo que originam um movimento, né? Se você puxar para uma ótica de 60 minutos, é isso que eu ia falar, lembrei. Puxar para uma ótica de 60 minutos, qual que é o primeiro pivô do dia? Pega esse fundo com esse topo. Esse é o primeiro pivô do dia. É o movimento que originou, né, do último fundo para o primeiro topo. Então, começou aqui. Então, essa é a primeira fibra que manda, o fractal que manda. Pode ver que casou, ó, região de 50% de fibra, com alvo de 100%, foi casando, tá? Trazer por 15 minutos para ficar mais limpa a leitura também. Se você conseguir enxergar isso nos 15 minutos, ó. Tá vendo? É o primeiro pivô do dia. Eu marquei porque ele respeitou essa retração aqui, ó. Quando ele voltou aqui, ele respeitou a retração, não conseguiu perder o 61.8 e continuou subindo. Se ele tivesse vindo sambar quase no pé do movimento aqui, eu não marcaria o pivô. Eu daria preferência para espelhamentos. Por exemplo, esse fundo com esse topinho aqui atrás, ó. Tem hora que esse profit aqui tá de brincadeira, né, gente? Vamos lá. Eu daria preferência para
Não que eu não tenha marcado também. Esse fundo com esse topo aqui. Tá vendo só? Então, se você marcar esse fundo com esse topo, que é o primeiro espelhamento do dia também, ele já abriu o dia batendo nesse alvo de 61.8, tentou cair aqui, ó. Tô deixando nos 15 minutos para ficar mais fácil a leitura, tá? Tentou cair também, deixou muito pavio negando aqui, ó. E onde era? A cabeça desse primeiro espelhamento, ó. Tá? Então a gente busca uma confluência assim de Fibonacci, né? Fibonacci que originou o movimento desde lá do fundo. Você pega a fibo do dia, o primeiro pivô relevante do dia, então você vai traçando várias fibos. E era um dia um pouco delicado aqui, né? Tanto que ele ficou boa parte da manhã enroscado. Dá pra gente perceber isso. Tá legal? Mais uma visão aqui de como a gente enxerga e interpreta as coisas. Tá bom? Então dava assim para matar e ver que era um pouquinho difícil esse dia. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante do dia 28 no dólar para estar falando. Eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, só aproveitando o vídeo, já que a gente está falando do dia 28, vamos puxar aqui o dólar. No dia 28 também. Quero falar desse ponto aqui, ó. Ao mesmo tempo que o índice estava enroscado, a gente consegue enxergar uma boa oportunidade no dólar dentro do nosso operacional. Nos 5 minutos, você pode ver que aqui marca um fundo. Tá, uma região de fundo aqui, ó. Ele já abriu o dia nesse fundo, batendo nesse fundo aqui, ó. Né? Fora isso, se você pegar o último topo com o último fundo e jogar uma retração de Fibo, você pode ver que ele estava trabalhando em cima da última retração, não conseguindo perder ela. 61.8 aqui também. Feito isso, o que ele deixou? Um pavio de venda, um candle de venda e uma retomada, uma volta em V. Dá já para a gente fazer isso aqui, ó. Já pegar esse fundo com esse topo e jogar uma Fibonacci. Tá? Principalmente porque aqui nos 5 minutos, depois que ele deixou essa retomada, já estava ancorado na média de 20, de 9, VWAP abaixo, deixou esse candlezinho com pavio aqui mostrando que ia romper, foi direto para o primeiro alvo. Então eu gosto muito de entrar aqui, por exemplo, com o stop curtinho e trabalhar com parciais em primeiro alvo. Tem um pouco de alvo, eu não gosto muito de trabalhar com alvos mais longos no dólar, mas também dá para fazer esse fundo com esse topo aqui, ó. Também temos alvos de Fibonacci. Pode ver que ele casou aqui com 100%, deu uma sentida, ó, desse pivô maior. Tá legal? Posteriormente, se você pegar esse movimento maior que a gente marcou aqui, né, tá vendo? Esse espelhamento todo foi a cravar a máxima do dia. 161.8 alvos de Fibo. Agora, o que eu gosto muito também? Filtrar pelos 2 minutos o dólar. Seguinte cenário, prestem atenção. Coisa que me chama muito a atenção é isso aqui, ó. Ó, o cenário que eu falei para vocês. Tá vendo que foi uma volta em V, né? Depende do operacional de cada um. Tem gente que é um pouco mais ousada, já põe compra aqui, né? Quando mostra que recusou essa venda aqui, que era fundo anterior, ou nesse candle aqui também mostrando força já, deixando pavio, se tornando um candle comprador, né? Tem vários momentos de compra dependendo do operacional de cada um. Uma compra que eu gosto muito. 1, 2, 3 de compra, ancorado na VWAP e retração de Fibo. Filtragem pelos 2 minutos, nessa região aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Era uma troca de polaridade com o topo do dia. 1, 2, 3 de compra, ancorado na VWAP e em cima de uma retração de Fibo. Não é a melhor retração de Fibo, mas é uma retração de Fibo também. Ou seja, quantas confluências a gente tem? Troca de polaridade. VWAP, retração de Fibo, 1, 2, 3 de compra. Já são 4 pontos positivos. E o movimento dominante é o quê? Compra.
né? Pô, se você for se antecipar aqui, ó, tá vendo esse segundo candle? Esse terceiro candle branquinho aqui, que é o martelinho, ele era um pavio, era um candle de venda, se tornou um candle de compra. Então você pode colocar uma compra no rompimento desse candle do meio aqui, tá? Se você estiver trabalhando com parcial no topo anterior, que eu recomendo principalmente para quem está começando, dá uma olhada nisso aqui. Presta atenção. Era uma entrada com um stop de 2,5 pontos, deixa um pouquinho depois aqui, 3 pontos. Primeira parcial no último topo aqui, ó, 9 pontos. Né? E se você fosse trabalhando com os alvos de FIB igual a gente falou, pagou bem mais e foi embora, né? Fazendo um trail stop aqui, fazendo uma gestão aqui de stop, a gente poderia ter pego esse movimento aqui com stop de 3 pontos, ó, sem calor, pagou quase 20 pontos. Então eu gosto muito dessa entrada aqui também. Então você vê que o índice está enroscado naquela situação, como eu falei, você vê um cenário claro desse no dólar, a gente tem que escolher o ativo que vai operar. Muita gente fica, porque eu vou vender índice, eu vou comprar dólar, porque eu vou vender dólar, eu vou comprar índice. Não é assim. Você tem que escolher bem suas batalhas. Então o índice está ruim, você também opera dólar, deu uma oportunidade, né? Opera o dólar, faz uma comprinha aqui, ó, que região bonita de fazer compra. Posteriormente fez essa compra, você consegue enxergar aqui nos 5 minutos, ele continuou subindo, ó, formando um candle bonito. Tá vendo? Nos 5 minutos acabou se tornando um candle aqui, engolindo o último candle, como se fosse um engolfo aqui, ó. Tem um paviozinho aqui em cima, mas ele, né, continuou subindo. Demonstrou muita força aqui. Uma bela entrada, ao meu ver, tá bom? Daí dá para você também ficar ligeiro numa coisa. Retrações de FIBO. Fez essa compra aqui, você pega esse fundo com esse topo, né, e fica monitorando as retrações de FIBO. Pode ver que ele já tinha ido direto na região de 61,8, ó. Depois recuou e continuou o movimento, né? Por isso que é difícil você trabalhar com retrações de FIBO, né? Porque, ó, com certeza, aqui é os 15 minutos, não, 5 minutos. Tenho certeza, retração de 61,8 já era alvo de FIBO aqui, 61,8, né, do dia. Eu tenho certeza que muita gente aqui viu esse engolfo aqui, esse candle de venda, vende, tudo bem, chegou até a pagar um pouco, mas pô, você está indo contra a VWAP, contra as médias curtas, contra uma troca de polaridade do topo do dia, tem que entender o gatilho. Se não tiver um contexto claro, uma região clara, para mim não vale de nada, entendeu? Então tem que observar isso também, não é simplesmente, vou vender aqui porque o candle tá bonito. Gatilho sem contexto não é nada, né? Tudo bem, o cara vendeu aqui, ó, com o stop aqui em cima nesse candle, o stop de 5 pontos, até a VWAP ele pagou 5 também, 1 para 1, mas ó depois. Então você tem que entender onde você está vendendo, a operação que você está fazendo, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Beleza, gente? Ó, pode ver que casou aqui com o topo anterior também aqui, ó. Esse último alvo do FIBO do espelhamento do dia, ó, casou aqui, ó, com o último topo. O dólar você consegue enxergar boas confluências, muitas vezes. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem com Deus. Abraço.